Eu sou o Caio Henrique Rodrigues e essa gravação é a banca de TCC para a conclusão do curso de licenciatura em matemática do Centro Universitário Unidom Bosco. Tem como tema Matemática bem-humorada e cultura digital, a mediação do conteúdo multiplataforma do Mr. Bean da matemática, dentro e fora da escola, sob a perspectiva da competência geral 5 da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos lá, aqui tem só um breve exposto de como vai proceder essa apresentação, que eu coloquei no resumo, a introdução, que tem a problemática, os objetivos, as justificativas e metodologias. A minha fundamentação teórica, os resultados e as minhas considerações finais, certo? A cultura digital tem transformado as práticas educativas de modo a ensinar e aprender. Esse artigo ele analisa o conteúdo da multiplataforma, produzido pelo professor Rafael Lemos Bastos, o Mr. Bean da matemática. Dialoga com os princípios da competência geral 5 da BNCC, integrando o ensino de matemática e cultura digital dos estudantes. O estudo ele investiga que o modo de humor, a linguagem acessível e o uso de tecnologias digitais ele vai contribuir para a mediação pedagógica dentro e fora da escola, promovendo aprendizagens significativas e ampliando a presença da matemática na vida cotidiana, que é o foco principal da competência geral 5. Né? A pesquisa de abordagem qualitativa e exploratória utiliza análise de conteúdo por Bardan, aplicada aos vídeos e publicações de plataforma, como TikTok, Instagram e YouTube. Os resultados apontam o uso criativo de humor e de linguagem popular, favorecendo a aprendizagem, a inclusão e engajamento estudantil, fortalecendo a dimensão crítica e ética proposta pela BNCC. Tá certo? Então, vamos lá. Introdução. A problemática, né? Procurei aqui entender de que modo que o conteúdo da plataforma, multiplataforma, produzido pelo professor Rafael Bastos, o Mr. Bean da matemática, ele contribui para integrar o ensino de matemática e cultura digital dos estudantes, promovendo assim as aprendizagens significativas e refletindo os princípios da competência geral da BNCC. Né? Essa questão, então, conduziu o presente estudo, estimulando o questionamento sobre a função pedagógica, do humor das tecnologias digitais, como instrumento de inovação educacional e de ampliação da aprendizagem matemática. Né? Então, é a gente entender como que essa produção dele de conteúdo vai contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos sejam efetivos, né, com base na competência geral 5 da BNCC, tornando ela efetiva, né, na prática com os alunos, tornando assim uma aprendizagem fora da sala de aula. Como objetivo geral, tem analisar como o conteúdo da multiplataforma produzido pelo Mr. Bean expressa os princípios da competência geral 5 da BNCC, promovendo a integração entre a matemática, a tecnologia e a cultura digital. Né? Visto que são plataformas digitais, TikTok, Instagram, né, e o YouTube, então, e os alunos têm em geral acesso, eles estão sempre antenados. Então, a gente entender, né, como que esse conteúdo vai promover essa integração. Especificamente, mapear e descrever as estratégias pedagógicas e comunicacionais utilizadas por ele, analisar o humor, a linguagem popular como mediadora desse processo de aprendizagem, identificar os elementos da competência geral 5 da BNCC nas produções digitais que ele faz e investigar a mediação pedagógica e a ampliação dos estudos de ensino, dos espaços de ensino. Tá certo? A justificativa. Né? Entender a relevância desse estudo está ancorada em duas dimensões complementares. A primeira é na necessidade de compreender a mediação docente em ambientes digitais como prática educativa legítima, na importância de reconhecer o impacto social e formativo de educadores que utilizam as redes para democratizar o conhecimento científico. Então, é a gente entender esses dois pontos aí, né, com o embasamento do Kensky, que a cultura digital ela redefine o papel da escola e impõe o desafio de formar o sujeito crítico e criadores, capaz de atuar em uma sociedade conectada e informacional. Então, junto com essa teoria de Kensky, a gente compreender como é que a gente vai formar esse ser matematicamente, passar o conteúdo e também ele ser capaz de atuar na sociedade conectada e informacional, que é a atualidade e que ele está inserido 100% hoje em dia.
Como metodologia, eu utilizei a pré-análise, então foi fazer uma leitura dos vídeos, né, médios e curtos, principalmente os shorts do YouTube e os Reels do Instagram, né, ler os comentários que ele produz, né, esses vídeos, esses conteúdos, né, e ter como verificar como o humor, né, ele é mediador cognitivo das linguagens simples como dispositivo de engajamento e recursos audiovisuais como suporte de atenção. Depois, eu fiz a exploração desse conteúdo, né, fiz uma codificação por temas, baseado nas teorias de Bardan, né, essas três metodologias aqui é baseado na metodologia de Bardan, que vai fazer a exploração do conteúdo e ler nas entrelinhas do conteúdo, né? Trazendo uma regra de enumeração, contemplando uma presença, uma ausência, né, de elementos e uma frequência dos tópicos que é abordado ali, né, com a construção do humor e o conceito matemático. E depois fazer um tratamento dessa interpretação, trazendo as categorias criadas, né, com base nesses conteúdos, linkando junto com a competência geral 5 da BNCC. Fundamentação teórica, eu tive o apoio de Levi com a sabicultura, Pierre Levy, com a sabicultura, né, que é o conjunto de práticas, valores e formas de pensar que emergem do cyberespaço. O Maceto, que é um professor que traz a teoria de professor mediador, cria condição para o aluno aprender a autonomia da interação, então ele interpretar os seus espaços através por si só, né, com o professor mediando fazendo o meio de campo dessa informação, sala de aula e o mundo cibernético. O D'Ambrosio, o Biratan D'Ambrosio, que ele traz a matemática como uma construção cultural histórica não neutra, nem ela é universal. A etnomatemática, que valoriza os saberes e as práticas emergentes do cotidiano, então entender como ele pode aplicar tudo isso no cotidiano através do ensino-aprendizagem pelas culturas digitais, e o ensino que deve articular teoria e contexto, tornando inclusivo e humanizado. Keynes, que ele traz a teoria da cultura digital, é o resultado da interação contínua entre pessoas e tecnologias, né? Ela vai trazer como a gente vai fazer para entender, né, essa relação entre as pessoas e a tecnologia e fazer compreender o processo de ensino-aprendizagem contínuo que tem dentro das tecnologias, né? E a Bardan, que primeiramente ela traz o método de análise de conteúdo que foi aplicado inteiramente nessa pesquisa, né, fazendo uma análise temática, identificando significados explícitos e criando categorias para a gente poder categorizar, né, os vídeos. Como resultado principal, eu trouxe aqui algumas categorias, né? O humor pedagógico e a empatia, que é o foco central, que tem como foco central o humor, ferramenta afetiva e cognitiva para aproximar o aluno da matemática. Exemplos que eu tive alguns títulos de vídeos dele, que é a divisão capetológica e multiplicação incrível. Como categoria 2, a linguagem acessível, analogias e cotidianas, explicando as analogias da vida real e tornando o conteúdo compreensível ao público, né? Principalmente aos estudantes. Aqui ele dá em alguns vídeos exemplos de compras, esportes, memes, ele cria memes e rotinas escolares. O engajamento digital dos estudantes, né? Ação que estimula a interação e sentimento de pertencimento dos seguidores, né? Ele faz através do quê? De desafios, lives, comentários, frequentes chamadas. Então ele faz várias chamadas para interação desses estudantes com o conteúdo que ele produz. E essa cidadania mediática, incentivando o uso ético criativo das mídias, promovendo a autoria, reflexão sobre aprender online, que ela está diretamente ligada, né, à competência geral 5 da BNCC. Aqui, como outro resultado, eu trouxe o engajamento que ele traz, né? No YouTube ele tem 1,38 milhões de inscritos, somando 583 milhões de visualizações totais, né? Entre shorts, vídeos que ele posta longo, com essa teoria de humor e conceito com alta retenção, né, de até 80%. O que seria isso? Formação de fanbase a pessoas que consomem diariamente o conteúdo dele.
No Instagram ele tem 5 milhões de seguidores, né? Com mais ou menos de 1.000 a 10.000 curtidas e de 50 a 200 comentários por Reel. O que é o Reel? O vídeo curto que ele cria. Tem, além disso, feedbacks positivos, dúvidas, relatos de aprendizagem, né? E também ele tem alguns comentários pedindo alguns conteúdos para ele produzir. E no TikTok ele tem 8,3 milhões, né? Com vídeos com 5 a 10 milhões de visualizações e uma taxa média de 3 a 8% de interação. Ele utiliza trends, que é disponibilizada aí para as pessoas seguirem, trazendo humor e desafios matemáticos na presença constante para você. Como consideração final, a pesquisa confirmou que os objetivos propostos, o Mr. Bean da matemática, ele exemplifica o uso crítico e ético e criativo das tecnologias que está presente na BNCC 5. Né? As 4 categorias temáticas, humor pedagógico, linguagem acessível, engajamento, cidadania e midiático, revelam uma mediação docente inovadora e centrada nos estudantes. O humor mostrou uma ferramenta cognitiva afetiva facilitando a aprendizagem aproximado da matemática da vida cotidiana, e as redes sociais configuram como espaços legítimos de ensino de aprendizagem, ampliando os territórios da educação matemática. Como reflexões pessoais, né? Essa pesquisa me revelou um papel do professor como mediador cultural, me fez refletir na prática, né, que eu vou ter como professor formado, que eu vou ser um agente transformador de linguagem e tecnologia da aprendizagem significativa. Eu pretendo utilizar o humor, né, em criatividades e mídias digitais como estratégia de aproximação entre o aluno e o conhecimento matemático, desmistificando que a matemática ela é complicada de se aprender, né, mostrando que o humor dá certo e a gente consegue fazer o processo de ensino-aprendizagem mais leve. Compreendi que ensinar matemática no século XXI exige uma humanização, uma escuta ativa e um diálogo docente-cultural, e a atuação do docente precisa unir um rigor científico e a empatia, traduzindo os conceitos complexos em experiências compreensíveis e inclusivas. Então, para a gente finalizar, o trabalho contribuiu para compreender a integração entre educação matemática e cultura digital, indica a necessidade de formação docente contínua, voltada aos usos pedagógicos das TEDx, e a nova pesquisa pode aprofundar o impacto do humor nas redes sociais, desenvolvendo um raciocínio matemático. Essas são as minhas referências. Muito obrigado pela atenção